São histórias que nos levantam, são histórias que nos enriquecem, são histórias que nos impulsionam a continuarmos a crer em Deus, a confiar em Deus. Independentemente daquilo que acontece, Deus está connosco. A Carla tem hoje 25 anos e casou com 38. Isso é, de facto, alguma coisa que a nossa sociedade não está habituada. A minha primeira pergunta é: porquê é que não casaste mais cedo? Acho que essa é uma questão que se calhar os solteirões e as solteironas, que às vezes acabamos por nos questionar. Será que eu tenho algum problema? Será que tenho alguma coisa errada comigo? Porque a sociedade pressiona a casar. Eu não senti essa pressão no mundo, senti essa pressão na igreja. E ainda vejo irmãs e irmãos meus a sentirem essa pressão na igreja. Mas essa pressão é exercida como? Vais ficar para tia, tens de ter cuidado, solteirona, olha, não sejas demasiado esquisita, não estás à espera de casar com um pastor. Cheguei a ter irmãs a questionarem a minha orientação sexual. Porque não era só o ser solteira, nunca me viram a namorar com ninguém. Até na escola, eu era aquela rapariga que nunca namorou. Nunca andei aí a curtir com rapazes, porque tinha a noção que o meu corpo é sagrado, não é meu, é de Deus, e para além disso tinha a noção do que eu queria. Por alguns isto pode ser interpretado como seja muito esquisita, mas para mim, por exemplo, não bastava como critério ser cristão. Para mim um critério muito importante era não queria entrar num relacionamento com alguém que me fosse afastar do relacionamento que era o mais importante de todos na minha vida, que era o meu relacionamento com Deus. Um dia eu vi alguém que deu uma mensagem para jovens. Ele dizia assim: vale mais não casar com a ideia quem me dera ter casado do que casar com a ideia quem me dera nunca ter casado. Para mim não era um objetivo final. Não via isso como algo que me fosse definir enquanto mulher, enquanto pessoa. Eu não queria casar por casar. Depois usava muito este raciocínio que é, estatisticamente, alguém não irá casar, não é? Porque não há homens que dê para todas as mulheres. E estava muito bem resolvida em relação à questão. Entreguei a minha vida a Deus e nas mãos de Deus. E eu sabia que Ele tinha o melhor para mim e que isso podia passar por não casar. O que é que tu podias dizer a alguém que queria casar? Tendo em vista o teu tempo de espera, o que é que tu aconselhavas a essas pessoas? Não se tornar uma obsessão. Saia, divirta-se. Conheça pessoas e não cedermos às pressões. Parece que temos menos valor por não sermos casadas e não sermos mães. Não pode ser assim. Use bem o seu tempo, desfruta bem do teu tempo, diverte, não fiques fechado ou fechada em casa e a pensar no que poderia ser. Viva a vida, desfrute da vida e confia em Deus e Ele terá o melhor. Como lidar com filhos que já existem? Não foi nada fácil. Sobretudo porque eu vivia sozinha e sou uma pessoa que preciso muito do meu espaço, do meu cantinho. De repente tenho uma casa completamente cheia e não tenho o meu cantinho, porque o meu quarto já não é só o meu quarto. Primeiro, respeitar muito aquela casa, aquela família. Às vezes nós queremos que as crianças e os adolescentes nos respeitem, mas nós não os respeitamos a eles. Portanto, respeitar, ouvir e calar muitas vezes. Às vezes nem com o marido falar, porque depois parece que estamos a querer julgar pais contra filhos. Não, isso não resulta, porque depois nós começamos a discutir. Não ir por aí. Muito respeito à mãe. É a mãe deles, ninguém fala mal da mãe deles, mas eles precisavam de ser protegidos. E desenvolver uma amizade, eu acho que consegui. A maior parte das pessoas, os casais, querem ter filhos. Quando vocês ouvem uma notícia dessas, o que é que pensaram? A sentença de não poder ter filhos, essa sentença é muito pesada. Eu precisei do meu tempo de luto, eu tive ali 3 semanas de choro. Na verdade, a palavra de Deus, todas as promessas que temos, que nada acontece ao acaso, que Ele sempre estará connosco, e tudo isso, realmente, se nós não estamos muito próximos da palavra, não passa teoria. Na verdade, a nossa fé foi ali abalada, mas nós não seríamos menos casal e menos felizes por não ter filhos. Quando nos casamos, a condição não é ter filhos. Eu queria emocionalmente estar muito bem resolvida e, portanto, foi o que eu disse: deixa-me chorar, as minhas revoltas saírem um bocadinho, deixa-me, porque não, ele não tem culpa, não é? Eu não queria que ele sentisse diminuído nunca. Passou aquele tempo de luto e decidimos que vamos ser felizes. O decidiram ser felizes não foi depois do milagre, foi antes. Porque às vezes as pessoas dizem, não, só se isto acontecer
é que vamos ser felizes. Há a possibilidade de não acontecer. Sim, sim. E eu acho que não há tanto para investir, há tanto para fazer. O Jonas não punha a hipótese nunca de adoção. Quando se falou nessa hipótese, ele chumbou logo, de imediato. Ele tinha medo de, caso viéssemos a ter um filho biológico, que ele não conseguisse amar da mesma maneira. Isso para mim é muito sério. Portanto, eu nunca pedi filho, nunca pedi adoção, porque depois se acontece alguma coisa, se é difícil a educação deles, é tudo sempre culpa nossa, vai sempre tudo ser apontado a nós. E eu não queria essa carga. Portanto, ou é uma coisa a dois, vivida e sentida do coração dos dois, ou então não. Quando demos por ela, já estava eu a estudar em Lisboa, já estava metida em mil e uma coisas, quando de repente, estou grávida e de 5 meses. É que caminhamos em frente, deixar isso nas mãos de Deus. E, de facto, Deus ainda opera milagres. Eu acredito muito que cada um de nós tem uma missão ou várias missões que Deus nos vai entregar. E a concretização delas dá-nos muita felicidade. Não precisamos de muito mais do que aquela felicidade que Deus nos dá. Da concretização, saber que estamos no caminho a ser úteis. E, portanto, uma das missões é ser mãe, sem dúvida, e é uma grande missão. Mas há outras tantas nos vão preencher. E, portanto, não ficar focados. Acabam por adotar, depois de ter um casal biológicos, adotaram por quê? Não pedi, uma vez falámos nisso, percebi o coração dele, percebi que era legítimo ele ter esses medos. Deus começou a trabalhar nele de uma forma que eu percebi que só podia ser dele. E isso é uma decisão muito importante, adotar. Houve uma altura que o Jonas recebeu o diagnóstico de que provavelmente estaria com cancro no pulmão. Se a nossa vida está nas mãos dele, então o que vem por alguma razão, certo? E a razão é sempre para melhor, é sempre para sermos felizes, porque é assim que Deus nos quer. Aqueles 15 dias foram de grande luta para nós. E durante o tempo, esses 15 dias ele esteve internado, tentava estar um bocadinho com ele, íamos lá para a sala da televisão. Eles estavam a pedir padrinhos para um orfanato que nós já conhecíamos muito bem, que tínhamos trabalhado como voluntários na AVA para aquele orfanato, na Casa Emanuel, na Guiné-Bissau, e estavam a pedir padrinhos para aquele orfanato. Era um desejo que tinha, mas eu já tinha 2 filhos biológicos. Até que nas orações que nós fazíamos, naquele tempo estávamos juntos, ele dizia, Deus, dá-me saúde para educar os meus 3 filhos. Eles eram só 2. Ele referia-se à família como sendo nós 5. Comecei a perceber daí esse espaço. Soubemos que era uma pneumonia atípica, bastante atípica, e foi um tempo muito assustador. E ele saiu com a certeza, ok, vamos adotar o nosso menino. 6 meses depois ele continuava, vamos adotar, Isso vamos é uma adotar. responsabilidade para a vida. Não é? Sim. Não é uma coisa Não pode ser um entusiasmo, que fosse uma decisão e que tivesse bem carimbada ali com o carimbo de Deus, porque muita coisa na vida acontece, sabemos lá nós, uma coisa nós sabemos, Deus estará connosco. E, portanto, que seja com o carimbo dele, um sonho meu que estava esquecido, completamente esquecido. E foi ele que iniciou o processo todo da adoção. E eu dizia-lhe, eu não sei se eu amo da mesma forma. O meu Ivo era tão fofinho, a minha Dânia, aquela rabiteza tão querida. E chegou aquele pontozinho negro, tão giro. Eu dizia que eu acho que não amo igual, era a minha preocupação. Eu sempre achei que queria amar igual. Nunca se ama um filho igual ao outro. Ou porque um filho está doente, nós amamos mais aquele. Agora é porque um filho nos está a compreender melhor em alguma luta que temos, está a acompanhar-nos e nós amamos mais aquele. O amor é prático, o amor é ação também. É um processo dinâmico, amar é um processo dinâmico. Temos que agarrar nas preocupações e transformá-las em orações. Preocupação passa para oração, para ver se não temos o peso todo em cima da cabeça. E entretanto entreguei isto a Deus. Sem dúvida que isto é uma prova de que o amor é algo que se conquista com a lidação. E o amor pelo Benny cresceu de uma forma tal que um mês depois eu já dizia igualzíssimo. Não sei se é que dirias a alguém que tem o desejo de adotar, porque é uma responsabilidade para a vida. Se eles querem ser felizes nessa decisão e terem aquela segurança e certeza de que não estão sozinhos nisto, é incluir Deus nisso. Que Deus esteja neste processo e que as portas se abram, que eles sintam que têm a bênção de Deus nisso. Porque se tiverem a bênção de Deus nisto, problemas vão surgir. Mas Ele está connosco. Quando Ele está no barco, a nossa calma é outra, mesmo que venham as tempestades. Que não seja só um sonho vosso, porque às vezes os nossos sonhos não passam de grandes problemas. Perceber se é um sonho dele para a nossa vida e aí sim avançar em força com a decisão dos dois nisto, com a família de acordo, que isso também é uma prova de que Deus está nas coisas. Ter a família toda de acordo, não ser um projeto de um, ser de todos. Porque a Fatinha foi pai, mãe. Como é que se lida quando a gente leva essa palmada assim de traição e de abandono e de olhar para o lado o miúdo, 2 anos? Na altura o meu marido dava conselhos aos outros, que pregavam, enfim, pronto. Tudo supostamente era um casal que isso não pode acontecer, nunca, jamais. Né? Quando começaram a aparecer os primeiros sintomas de que as coisas, né? Porque isto foi um processo de muitos anos, eu pensei sempre que essa dor ia passar e que as coisas se iam recompor. Isto vai ter remissão, ele vai voltar. Então eu comecei a orar, pronto, é óbvio que isto no princípio foi complicado. O primeiro pensamento é, isto vai tudo ser reposto. Sim, durante 7 anos
Eu continuei a acreditar que sim. Graças a Deus, porque sempre há pessoas no nosso caminho, próximas, chegadas, que são nossas amigas, com quem nós podemos abrir o nosso coração, que nos podem apoiar com oração. E eu tive pessoas do meu lado que me apoiaram, que me ajudaram. Passaram uns 7 anos e eu percebi que da parte dele que não voltava, então eu tinha que partir para a frente. Eu disse, bem Deus, tu até aqui tens-me ajudado, tu tens estido comigo, eu sei que tu vais dar força e vais continuar comigo. Senti-me, né, mãe e pai, e eu naquela altura fiquei sozinha com o meu filho, eu precisava ter E não sustento. tinha emprego. Quer dizer, que ainda E foi não pior. tinha emprego. Deus realmente, Ele é fiel. Independentemente dos anos, Ele dura, por exemplo, se nós o convidarmos a fazer parte da nossa vida, nesse período de tempo, surgiu uma proposta de um concurso, consegui, eu fui trabalhar para o infantário, onde eu estou hoje. Deus, também neste aspecto de suprimento, Ele foi o meu Deus, Ele foi o meu sustento, Ele foi a minha rocha. Amém. Eu tive necessidade de começar a estudar à noite, dou graças a Deus pelas pessoas que ficavam com o João à noite. Entretanto, isto prolongou-se e eu precisei de um transporte. Deus providenciou, eu consegui arranjar o meu carrinho, foi um processo muito demoroso. Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve com o meu filho. Deus sempre nos conduziu de passo em passo, de vitória em vitória. Mais tarde, eu consegui, mais uma grande vitória, e eu consegui comprar a minha casinha que tenho hoje, também com sacrifício, também com toda essa necessidade de lutar, e graças a Deus consegui construir e levar a minha vida à frente com a força de Deus, com a ajuda de Deus, com o apoio de pessoas que estiveram do meu lado, que me ajudaram com oração. Deus abre portas e põe pessoas no nosso caminho quando Ele conhece o nosso coração, porque eu queria era criar o meu filho debaixo da orientação de Deus. A fidelidade de Deus acompanha a nossa vida. Quando nós o buscamos e quando nós decidimos que custa o que custar, nós não desistimos, nós não baixamos os braços, e sermos trabalhadores, Deus está connosco e nós conseguimos, com a ajuda de Deus. Mulher simples com uma fé genuína, uma fé prática, simples, está sempre com um sorriso e apesar disso já perdeu um filho. Em princípio a gente no momento acho que é como se tende quase a sonhar, que é mentira. Depois, à medida que as coisas vão passando, é que a gente vai dando conta que já não temos aquilo. Pronto, só mesmo a ajuda de Deus é que nos pode trazer consolo. É uma perda. E aquela falta está sempre. Está sempre lá. A gente tem a família, Deus dá-nos mais coisas para compensar. Eu acho que somos compensados. Mas aquela falta continua. Aquele filho muito ligado a mim. Ele ria, era divertido. Às vezes há pais que têm aquela noção que porque o filho faz tudo feitinho, que é que tem a amar aquele filho. E eu às vezes mesmo nas falhas dele, ou que ele não fizesse tão bem, mas eu continuava a amá-lo como os outros. Claro. Porque eu sentia que o amor de Deus não é porque a gente faz tudo bem, é porque a gente somos amados por Deus. Ele tinha grandes virtudes. Quando ele passou, toda a gente gostava dele, porque ele era um jovem que tanto era bom para crianças, como era bom para os velhinhos. O que é que aconteceu como que a ajudou a voltar a sorrir? Depois Deus vai trabalhando à medida, eu louvava a Deus e agradecia a Deus. Eu terminei, não Deus, eu não vou perder mais aquilo que tu me deste. Tu deste-me a alegria de me rir, porque também contagiar as outras pessoas. E isto não pode ser uma coisa que me vai roubar isso, porque assim vou viver infeliz toda a vida. Temos um melhor amigo na nossa vida. Além da palavra de Deus, temos o Espírito Santo de Deus. Nunca devemos desprezar esse amigo. Eu sei que o Espírito Santo está comigo. Ele traz consolo, ele é o Consolador. Ele é ele que enxuga as minhas lágrimas. É ele que me fortalece. É ele que me faz mover no amor, na alegria. Eu sentia que o Espírito de Deus vinha trazer isso em mim. Não desprezem o Espírito Santo. Ele é aquele que está sempre presente na nossa vida. É Ele que nos faz lembrar nos momentos mais difíceis aquilo que Deus é. Ele faz-nos lembrar coisas extraordinárias. A gente lê a palavra e Ele traz-nos coisas ao coração que a gente sente paz, porque Ele é o Espírito de paz. A irmã encontrou no seu relacionamento com Deus o suprimento para ultrapassar isso. Sim. A importância do conselho e dos irmãos e da casa de Deus e a família. São histórias que nos encorajam. Eu não sei o que tu possas estar a viver, mas há uma coisa é verdade, Deus é fiel. Deus é fiel.